Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas. Hoje, dia 9 de fevereiro, terça-feira, nós temos aulas de português, matemática e ciências, tá certo? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o mundo microscópico, sobre o vírus. Os vírus, eles são organismos muito simples, que se destacam pela ausência de células, ou seja, eles são acelulares. Eles são muito conhecidos pelas doenças que eles causam aos seres humanos. Entretanto, é importante saber que alguns são inofensivos para a gente. Os vírus, palavra derivada do latim vírus, que significa veneno ou toxina, são organismos microscópicos extremamente pequenos que possuem um tamanho que pode variar de cerca de 20 a 30 nanômetros a 300. Para se ter uma ideia desse tamanho, o vírus que possui cerca de 20 nanômetros de diâmetro. Em razão desse pequeno tamanho, na maioria das vezes, só podem ser vistos por microscópio eletrônico. Os vírus, eles podem entrar em nosso corpo pela respiração, por alimentos contaminados e etc. Não são todos que provocam doença, mas quando causam, não há uma opção de remédios para combatê-los, apenas para aliviar os sintomas. Portanto, principalmente no caso dos vírus, é importante se prevenir. Uma das situações que a gente vem vivendo agora. O coronavírus, ele é causado por um vírus e o que é recomendado pelo Ministério da Saúde para a gente fazer é justamente a prevenção. O uso do álcool em gel, a higienização das mãos, o uso da máscara, justamente para a gente se prevenir dele. Por suas características, eles só conseguem sobreviver quando eles invadem uma célula do nosso corpo. Assim, eles resistem pouco tempo quando estão ao ar livre. Alguns vírus eles podem variar de acordo com o tempo que eles permanecem no ar, na superfície, entendeu? Depende muito do vírus. Como exemplo, doenças causadas por vírus, podemos citar a gripe, cachumba, sarampo, catapora, paralisia infantil, Covid-19 e entre outros. Vamos ver algumas imagens de algumas dessas doenças? A catapora, olha aí, ó, acho que alguém já deve ter tido catapora. Eu já tive catapora quando eu era pequena. A cachumba incha um lado do rosto, é uma inflamação aqui do lado do rosto. A gripe, que é uma das mais comuns, podendo variar entre gripe e resfriado. A paralisia infantil, que já tem a vacina, inclusive a gente toma essa vacina quando é pequeno. É por isso que é importante a questão da vacinação das crianças quando nascem, que você não pode deixar nenhuma vacina atrasada. É importante que a caderneta de vacinação da criança seja preenchida no período correto. A grande da maioria dessas doenças não possui medicamentos específicos, geralmente sendo recomendado o uso de medicamentos para aliviar os sintomas da doença, como febre e dores. Em caso de doença viral, a recomendação principal é que o paciente faça repouso, hidrate-se e tenha uma alimentação saudável. Como existem várias doenças causadas por vírus, não é possível descrever todas as formas de prevenção, uma vez que algumas possuem maneiras específicas. Entretanto, de uma maneira geral, podemos citar algumas medidas que podem diminuir as chances de adquirir algumas dessas doenças. Vacinar-se, principalmente vacinar-se, ter uma boa higiene pessoal, evitar contato com pessoas doentes e alimentar-se bem e beber bastante água. A questão da vacinação é prioridade. Mas no caso do Covid-19, que a vacina foi criada agora e nós ainda estamos aguardando a etapa de vacinação para cada um de nós, inclusive ainda não há um posicionamento em relação à vacinação das crianças, na verdade. Então, no caso de vocês, crianças, a questão é a prevenção. Uma boa higiene, lavar as mãos, usar álcool, utilizar máscara sempre que precisar sair de casa, tomar todo o cuidado quando chegar em casa, o jeito de descartar a roupa que você chegou em casa, tomar um banho, utilizar o sabão para lavar a mão antes de comer, tudo isso é prevenção. A vacina. Normalmente, nós temos defesas naturais em nosso organismo,
que contra-atacam sempre que entendem que o nosso organismo, que entraram em nosso organismo micro-organismos estranhos, sendo que ainda são, que as principais são os anticorpos, proteínas de defesa que estão no sangue. Mas, algumas vezes, os micro-organismos são mais rápidos e acabam provocando a doença. Para evitar esse processo, é necessário que o organismo seja estimulado antes do micro-organismo atacar, para que, de prevenção, já comece a produzir anticorpos. É justamente assim que funciona a vacina. Induzir no organismo, ou seja, colocar dentro do nosso corpo, micro-organismos mortos ou com ação reduzida, para estimular o organismo a produzir anticorpos sem causar a doença. Ou seja, a vacina é o próprio vírus, porém ele modificado. A partir do momento que aquele vírus modificado é introduzido no nosso corpo, o nosso corpo automaticamente vai começar a tomar defesas, a criar anticorpos. Um exemplo é a catapora. Quando a gente pega a catapora, automaticamente o nosso corpo cria uma imunidade. Por isso que a gente costuma falar, você só pega a catapora uma vez. Não é que você só pega a catapora uma vez. É que os sintomas, eles só vão aparecer uma vez. Mas a partir do momento que você teve catapora uma vez, o seu corpo vai criar anticorpos para aquela doença. Você pode até pegar o vírus novamente, mas o seu corpo já sabe como lidar com aquele vírus. Entendeu? É assim que funciona a vacina. A introdução do próprio vírus modificado para que o seu corpo aprenda a produzir anticorpos para aquele vírus. Curiosidade. Foi o britânico Edward Jenner que desenvolveu o princípio da vacina. Seus estudos ocorreram na época da varíola, doença causada por um vírus. Atingia 40%, na época, a varíola atingia 40% da população e quando não matava, deixava as pessoas com sequelas. Em suas pesquisas, ele descobriu que se uma pessoa fosse contaminada pela ferida da varíola bovina, uma forma muito mais branda da doença, a pessoa já ficaria livre da varíola humana. Ou seja, o próprio vírus modificado, porque no caso era o vírus da varíola bovina, utilizado para o corpo criar anticorpos contra a varíola humana. Entenderam? Vamos para as atividades? Agora vocês vão pesquisar no dicionário ou na internet o significado dessas palavrinhas aqui, ó, tá bom? Micro-organismo, imunização, toxinas, anticorpos, acelulares, prevenção e ser microscópico. Vocês vão escrever na matéria de português. Quem não tiver dicionário em casa, pesquisa na internet, tá certo? Após vocês concluírem essa atividade aí, vocês vão passar para a próxima atividade da proposta para casa, tá bom? Façam essa daí primeiro, mandem a foto para a Pro, manda lá no grupo e depois comecem a fazer a outra, certo? Para casa. Para encerrar o nosso dia, vocês vão copiar a atividade a seguir no caderno de matemática e em seguida responda e poste a foto no grupo. Todas as atividades vão ser relacionadas com o conteúdo. Hoje nós falamos sobre vírus, as atividades vão ser relacionadas sobre vírus. Português, vocês vão realizar a pesquisa daquelas palavras e escrever no caderno o significado. Em matemática, vamos ver como é que vai ser a atividade. Para responder a atividade, a seguir, utilize o mapa do próximo slide. Vamos lá? Vocês vão utilizar esse mapa aí. É um mapa do Ministério da Saúde do mês de março de 2020, viu? Lembrando que atualmente os casos já triplicaram, mas esses dados aí são do mês de março, tá certo? A atividade, vocês vão copiar no caderno de matemática. De acordo com as informações do mapa que ficou ali, que vocês podem estar voltando e pausando o vídeo, responda. Qual estado brasileiro apresentou até dia 21 de 3 de 2020 o maior número de casos? Quais estados brasileiros apresentaram o menor número de casos? Quais estados fazem divisa com o estado brasileiro que você vive? Qual estado que a gente vive? Na Bahia. Quais são os estados que fazem divisa? Que fazem divisa é aqueles que estão coladinhos aí do lado da Bahia. Quais são?
Escreva abaixo atitudes e ações que você e sua família têm feito para prevenir do corona. Tá vendo a setinha vermelha? É porque ainda tem mais, tá bom? Lembrando que é para copiar no caderno, tá? Vamos dar uma de detetive? Descubra. Uma família de 5 pessoas em quarentena gasta 250 litros de água por dia. Marque quantos litros serão gastos em uma semana. 1.850 litros? 2.750 litros? 1.750 litros? 2.220 litros? Façam a conta aí e me digam, tá certo? Então realizem essas duas atividades, postem lá no grupo que a Pro vai estar olhando, vai estar avaliando cada um de vocês. Eu tô lendo tudo, inclusive parabéns pelas produções, viu? A Pro leu todas elas. E lembrem-se, na hora de tirar a foto da atividade, procura um lugar com a boa luz, foca a foto para a Pro conseguir ler. Alguns textos a Pro teve muita dificuldade para ler. Então, por favor, tirem a foto, olhem primeiro, vê se você consegue ler. Se você estiver conseguindo ler, quer dizer que a foto ficou nítida, então vai servir para a Pro ler também, tá certo? Então, um abraço bem apertado e até amanhã com a Pro Sara, tá certo? E eu retorno na quinta-feira. Um beijo grande.